E aí pessoal, tudo bem? Então eu tava fora esses dias aí trabalhando num outro projeto, não tive tempo para fazer vídeos na semana passada, mas isso me deu tempo de pensar em algumas coisas que estavam relacionadas a um projeto que eu tô trabalhando. E junto com isso, eu assisti recentemente esse vídeo aqui do Slide Beans, que ele fala de um limite da inteligência artificial, e aí eu cheguei no consenso que, cara, esse vídeo aqui, ele vai servir para mostrar para vocês que a inteligência artificial, por mais interessante que ela seja, ela não serve para absolutamente nada sem duas coisas, tá? A gente vai falar disso nesse vídeo. Então já se inscreve, deixa o teu like aqui e vamos discutir, porque eu achei ninguém fala disso, né? Mas na verdade, se vocês pensarem bem, a inteligência artificial por si só ela é meio inútil, né? Por que isso? Esse cara do Slide Beans, ele fala de um tema que eu acho que é conhecido, bem conhecido no mundo da inteligência artificial, para aquelas pessoas que estão no front, né, fazendo essa programação, que é o seguinte: os modelos, hoje em dia, do jeito que eles são feitos, eles são dependentes diretamente da quantidade de dados que existem. Porque essa quantidade de dados, depois elas são processadas e elas representam ali uma probabilidade estatística de quais são as próximas palavras, ou quais são os próximos pixels a serem gerados, quais são as próximas equações, o que vai ser gerado a seguir, né? Então, basicamente, todos esses modelos grandes de linguagem, eles são probabilidades do que vem a seguir. E quando você tem muitos dados, eles ficam melhores, né? Quanto mais dados, melhores os modelos ficam. Só que já se viu que existe um limite onde a quantidade de dados existentes hoje no mundo, ela não é suficiente para continuar melhorando exponencialmente as inteligências artificiais do jeito que elas estavam vindo. Então elas já chegaram num limite e estão estagnando. Então você pode tentar colocar mais dados, mas a quantidade de dados que elas precisariam para continuar melhorando é muito, muito, muito absurda, é exponencial a quantidade, né? E eu liguei isso com o que eu estava trabalhando durante essa semana que eu não estava aqui, que foi justamente que eu usei a inteligência artificial para fazer algumas tarefas repetitivas, mecânicas, né, que a gente faz no nosso dia a dia. E eu percebi que, cara, eu preciso fornecer realmente os dados que eu quero que a inteligência artificial ela gere para mim. Então, se eu quero escrever um parágrafo sobre alguma coisa, eu preciso dizer para ela o que ela tem que escrever nesse parágrafo. Eu tenho que dizer para ela aonde procurar a informação desse parágrafo. Ou eu tenho que dizer para ela qual que é a estrutura que eu quero nesse parágrafo. Ou eu tenho que dizer para nos como que eu quero que ela escreva, como que ela organize, enfim, né? Ou a imagem, a mesma coisa. Eu tenho que dizer para ela o que eu quero que ela gere. E ela precisa ter nos bancos de dados dela imagens, referências daquilo. Se eu falar para ela, por exemplo, sei lá, vou inventar uma palavra que eu falo, desenha um blurb para mim, um blurb, sei lá, ela não sabe o que é um blurb porque não existe isso, não tem imagens de um blurb no banco de dados dela. E, portanto, ela não vai gerar, né? Então, os dados, eles são muito importantes. E sem os dados, a inteligência artificial ela não serve para absolutamente nada. Isso é talvez um pouco óbvio, mas ao mesmo tempo não é tão óbvio assim, porque as pessoas elas têm essa consciência de que, elas têm essa sensação de que a inteligência artificial ela vai ficar cada vez mais inteligente, independente do que a gente faz com os nossos dados. Só que se vocês pensarem hoje, a própria internet, por mais que eles estejam deixando, né, as inteligências artificiais cada vez andar mais pela internet, ter mais autonomia, né, navegando pela internet, por mais que isso aconteça, existem alguns bloqueadores já na nossa própria internet que não permitem eles saberem todos os dados, né? Se você pensar, a maioria dos dados realmente valiosos, realmente interessantes, eles estão protegidos por senha, por login, por credenciais, né? Então, os dados mais, digamos assim, sensíveis de uma empresa, de uma organização, das universidades e tal, eles estão protegidos por senha, por pagamento, né? Tem várias coisas que não são acessíveis sem você ter um login, sem você ter uma credencial a mais. Então, já aí tem um limite para quantos dados que a inteligência artificial ela conseguiria acessar. Agora, pensa também a quantidade de dados que a tua empresa ela passa formalmente um para o outro, né? A quantidade de dados que se passa sem uma documentação formal, né? Porque no mundo ideal, todas as empresas elas rodam a certificação ISO e todas as empresas têm, sei lá, a documentação de todos os processos e tudo está elencado. Só que, na verdade, isso não acontece.
né? A gente sabe que a maioria das empresas, mesmo as que são certificadas, mesmo as que têm paradigmas bem estabelecidos, elas fazem as coisas de maneiras, às vezes, digamos assim, não convencionais, não ortodoxas, fazem as coisas de maneira informal. Então, pensa a quantidade de dados que são passadas às vezes numa informação do board, né, uma informação entre CEOs ali negociando, informações que são passadas em sala de reunião e até no boca a boca entre os funcionários, que não estão na rede, que às vezes são muito mais valiosas do que uma informação que está ali no site da empresa. Então, a informação realmente valiosa, ela tem que ser dada por alguém. Então, essa é a primeira questão que torna a inteligência artificial inútil. Por mais que ela tenha um banco de dados, se você não disser para ela o que você quer que ela faça, ela não consegue. E o segundo ponto, a gente já falou num outro vídeo, vou deixar aqui elencado, não sei onde que é sobre o propósito. Sem o propósito, a inteligência artificial ela não consegue andar, porque você tem que ter um propósito para saber quais dados você vai passar para ela. Você é quem sabe como é que aquele parágrafo, como é que aquela imagem, como é que aquele texto, como é que aquele artigo tem qual que é a estrutura, o que você quer passar com ele. Então você tem que ter um propósito para passar isso para a inteligência artificial. E vocês veem que sem essas duas coisas, a inteligência artificial ela vira só uma ferramenta inútil, que se você der, por exemplo, a inteligência artificial para, sei lá, uma criança que não sabe o que ela vai fazer, provavelmente ela vai brincar ali, vai trocar umas palavras e seria a mesma coisa do que ela ter brincado, sei lá, com um martelo, fazer um pouco de barulho ali, ou um joguinho de videogame, e ela não tem ela não consegue ter aquela inteligência geral, artificial, né? Essa ciência que as pessoas elas têm um receio, né? Então eu achei que essas duas coisas, talvez no futuro, elas tragam algumas oportunidades que seria, por exemplo, como proteger mais ainda os dados sensíveis da tua empresa. Já que todas as empresas hoje elas estão gerando cada uma a sua inteligência artificial, como fazer para proteger e fazer com que os dados eles sejam só da sua inteligência artificial, então só a sua inteligência artificial ela seja especializada para aquilo. Ou como trazer mais segurança de dados para talvez o teu banco de dados. E até eu viajei nisso, pensei, cara, será que a gente vai chegar num dia, por causa um pouco dos riscos que a computação quântica traz para a segurança e tudo mais, será que a gente no futuro vai começar a ter pessoas colocando de volta os dados em papel, né, colocando os dados de uma maneira analógica para tirar da rede? Será que isso vai acontecer no futuro? A gente vai ver um fenômeno desses? Será que a gente vai ver pessoas talvez com os dados na cabeça, né, desconectados, tipo uma pessoa vira um hard drive humano assim, andando na rua ali para proteger esses dados e ter certeza que esses dados não vão entrar em nenhuma rede, não vão ser hackeados e ninguém vai saber que essa pessoa ela tem dados na cabeça? Será que talvez a gente vai criar criptografia quântica, computadores, supercomputadores só para proteção? Será que a gente vai ter, sei lá, novos mecanismos que vão trazer essa segurança de dados tão absurda para que a IA do coleguinha não consiga fazer o que a minha IA consegue fazer? Eu acho que isso para mim pareceu assim factível, algumas dessas hipóteses mais do que outras, né? Mas eu acho que essa briga pela segurança dos dados, ela vai começar a ficar cada vez mais ferrenha. Hoje em dia ela já é assim relativamente grande, né? Mas eu vejo que no futuro ela vai ficar cada vez mais intensa, porque o propósito é fácil de resolver, tem que ter uma pessoa que sabe o que ela quer fazer. Agora, os dados é uma questão de guardar eles, né? De resguardar eles. Então, para mim, isso aí me soou um alarme. Eu acho que vai ter uma grande oportunidade, talvez, no mercado aí no futuro de guardar os dados, de resguardar esses dados, né? Como fazer isso com mais segurança, cada vez mais isolados do poder das inteligências artificiais. E é isso, vê o que você acha. Você achou que eu estou viajando? Você acha que tem nada a ver, que eu estou falando abobrinha? Deixa aí se você concorda, discorda nos comentários o que você acha. Lembrando que meu nome é Matheus Mussi, eu sou um facilitador de inovação, trabalho com inovação para implementar nas empresas que não ainda têm inovação, não tem pesquisa e desenvolvimento nelas. Se isso te interessa, faz sentido, eu vou deixar um forms abaixo para você entrar em contato. Agradeço a tua companhia até aqui e não esqueçam, e nos vemos. Até a próxima.